na última quarta-feira, na votação na quarta-feira, pela Comissão Mista da Câmara Municipal. Para ter detalhes sobre essa posição, a gente conversa agora com a vereadora Ava Santiago, já está em contato com a gente. Vereador, obrigado aqui pela disponibilidade. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia, ouvintes da Rádio 730. Sempre um prazer estar aqui de volta. Obrigado pela disponibilidade. Vereadora, pelo que a senhora postou lá no Twitter, a senhora disse que está mantendo coerência por ter profundidade, né, conhecimento profundo sobre a matéria. Tendo conhecimento profundo, inclusive antes da votação na comissão mista, por que só agora é que veio a mudança de posição? A senhora não tinha conhecimento do que até a votação para votar favorável e agora mudar de posição e anunciar o voto contra, vereadora? Rubens, eu disse e afirmo com tranquilidade que a mudança de voto é a manutenção de uma postura que é a de sempre priorizar a escuta e o estudo, né? São dois elementos que precisam andar juntos, eu até mencionei isso. Só escutar as pessoas em determinados contextos também não deve embasar uma decisão política dessa envergadura, porque às vezes a gente acaba também sendo levado pelo vento do momento, pelo calor da emoção. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, é o que eu tenho dito para as pessoas, até troquei essa ideia com a Cileide no Twitter. Uma leitura do plano diretor, o conhecimento do plano diretor, ele não se esgota em uma leitura. E, nesse ponto, quando um parlamentar, pelo menos no meu caso, decide mudar o rumo, decide mudar a direção, é a compreensão de que eu fui precipitada. Eu tinha o conhecimento até aquele momento, tive toda, como eu tenho dito para todo mundo, tive em todo o processo de discussão pública do plano, recebi as entidades, conversei. Entretanto, quando, ao me debruçar no relatório, fazendo a leitura cruzada com os mapas, e esse é o grande desafio de entender o plano diretor, porque, além de ele ser gigante, né, são muitos volumes, e os mapas, eles às vezes dizem coisas que não estão escritas especificamente no texto. Particularmente, a minha experiência pós-comissão mista tem sido a de ler no mapa e de, junto com o texto, visualizar um cenário que eu não tinha conseguido compreender na primeira leitura. E aí, essa é a vantagem de estar participando desse debate desde o início, de ser membro da comissão mista e de poder discutir isso no plenário, porque então eu tive em várias etapas, vários cenários de discussão. Então, quando as pessoas, foi exatamente isso que eu disse, eu repito aqui para você e para o ouvinte da SAG 730, quando várias pessoas que já tinham sido importantes na construção de outras decisões acertadas no meu mandato, pessoas que não se mexem, não se movimentam por manchetes, mas que são pessoas que têm uma leitura mais densa das coisas, me procuraram e apontaram preocupação, eu pensei, poxa, não tem por que não ouvi-las, não é possível que todas essas pessoas estejam erradas e eu esteja certa. E aí a gente fez esse segundo momento que ocasionou no entendimento de algumas coisas, que eu até quero compartilhar algumas aqui com vocês, que fizeram a gente mudar de voto. Sim, vamos entrar no detalhe, mas antes, vereadora, só uma questão, inclusive antes aqui da Cileide, parece conveniência política, parece que houve a pressão e a senhora mudou só por uma conveniência política para não ter o desgaste, não é isso? Olha, Rubens, eu tenho sempre dito que essa é a grande vantagem de ter um mandato que foi construído 100% pela confiança das pessoas. Então, eu não tive financiadores de campanha, eu não tenho padrinhos políticos. Isso me conecta de uma maneira muito umbilical ao meu eleitorado, de tal modo que, sim, o meu eleitorado pode influenciar nas minhas decisões, pode e deve. Aqueles parlamentares cujo voto são mais movimentados por estrutura financeira ou por outras relações, talvez tenham mais dificuldade de poder dar devolutivas tão honestas e tão sinceras para o seu eleitorado. No meu caso, o meu único vínculo político, a única autoridade sobre mim é o meu eleitorado. Não existe intermediário
nessa relação. E é isso que me dá a facilidade, me dá a liberdade de poder, juntamente com o meu eleitorado, tomar decisões dessa magnitude. Mas é preciso dizer, Rubens, que em outros momentos eu fui questionada por decisões que tomei, tanto na internet como pela imprensa, e não mudei. E por que eu não mudei? Porque eu acreditava 100% naquela decisão, estava tranquila para sustentar aquela decisão. Se resta margem de dúvida, se resta margem de insegurança, e se na leitura dos fatos de forma mais detida eu fiquei desestabilizada, por que não mudar de ideia? Por que não mudar o rumo? Essa é a vantagem de ter um mandato assim, que responde 100% ao seu eleitorado, que não muda sempre que seu eleitorado pede, mas que a partir da leitura dos pedidos de seu eleitorado, junto com o estudo técnico, se é constatado que é preciso mudar, não tem por que não entregar essa mudança para quem acreditou em mim. Vereadora Ava Santiago, do PSDB, mudou de posição, agora vota contra o plano diretor. Cileide Alves, a Ava está com a gente aqui no Sinal Aberto. Cileide. Bom dia, vereadora. Obrigada pela sua presença. Antes da gente entrar nos detalhes, né, que a senhora chamou a atenção da senhora e que fez a senhora mudar de posição, eu queria só tratar de uma questão ainda a respeito desse tema. Praticamente em quase todos os votos da senhora, a senhora tem votado com o passo municipal. Foi assim, por exemplo, no Código Tributário. A senhora tem alguns votos que a senhora vota diferentemente, mas a senhora não se posiciona como uma vereadora claramente de oposição ao passo, como é, por exemplo, o seu colega Mauro Rubem. E nesse momento eu pergunto, a senhora deu esse voto lá na comissão porque foi uma orientação do passo à própria base para votar a favor, já que esse projeto que foi votado lá na comissão, ele basicamente é o mesmo do grupo de trabalho da prefeitura? Cileide, muito boa a sua pergunta, mas preciso fazer uma pequena correção. As matérias que o Passo apresenta para a Câmara são poucas as que eu voto com o Passo, pouquíssimas. Inclusive, na comissão mista, todos os jornalistas que estavam lá acompanhando presencialmente puderam ver a minha fala, em que, mais uma vez, eu disse, orgulhosamente, não faço parte da base do prefeito, então eu tenho a liberdade de cobrar do Passo, e as minhas últimas falas públicas em relação ao plano diretor foram nesse sentido, e eu, inclusive, fiz um apelo à base. Eu disse, eu e o vereador Mauro Rubens somos os únicos vereadores de oposição aqui. Nesse relatório, o vereador vai votar contra e eu vou votar a favor, mas eu quero fazer um apelo à base do prefeito, porque boa parte desse constrangimento que a Câmara está passando é porque o prefeito, mais uma vez, desrespeita o parlamento e age com a Câmara no atropelo, porque eu estive lá na CEPLAN e pedi aos interlocutores do Passo, enviem o plano em outubro. Eu estive lá, eu falei isso em setembro, na tribuna da Câmara. Aliás, a minha primeira fala de abertura do segundo semestre legislativo foi cobrando o plano diretor. Falei com interlocutores, com técnicos do Passo, com a superintendente na época, que era a Carol, irmã do vereador Henrique, pedindo, mandem o plano, porque se vocês mandam e a gente tem tempo de discutir, a gente consegue sanar as dúvidas, a gente consegue passar esse debate de forma mais robusta para a sociedade, e ao contrário disso, mandaram um plano no dia 9. Então, em todas as audiências que tiveram após a chegada do plano, eu questionei o Passo e venho questionando o Passo em outros pontos. Um exemplo que eu cito, você já deve ter me visto citando esse exemplo, foi matéria da sua colega jornalista Fabiana Pucinelli, é que eu fui a única vereadora que pontuou coisas graves com o prefeito no dia que ele esteve na Câmara prestando contas presencialmente. Entre essas coisas graves que pontuei foi a ausência do simulador de valores do IPTU. Quando se diz que eu votei com o Passo, foi até uma crítica que você fez à época porque eu me abstive no meu voto, foi porque eu apresentei um bloco de emendas que foi acatado parcialmente. Se as minhas emendas tivessem sido todas acatadas, eu teria votado a favor. Se as minhas emendas tivessem sido todas rejeitadas, eu teria votado contra. Mas não teria como eu votar naquele momento contra um projeto que tinha emendas minhas. Talvez eu tenha feito uma leitura equivocada, mas eu não consultei ninguém. Justamente por isso eu dei aquele voto de abstenção. Foi dentro do meu entendimento de emendas acatadas e emendas rejeitadas. E desde então,
uma crise que teve na Secretaria de Finanças, por exemplo, que até os colegas brincam que eu fui o pivô dessa crise, porque foi a minha cobrança insistente por simulador de valores que fez com que o secretário Geraldo tivesse que mandar um servidor. Depois, esses servidores, já para finalizar essa prosa que eu acho importante, depois, esses servidores efetivos da Secretaria de Finanças, entre eles os auditores, foram atacados pela base do prefeito na Câmara, foram acusados de prevaricação. Eu fui a única que subi na tribuna para dizer: vocês estão ficando loucos, vocês demoram a entregar um produto, o secretário não tem liderança, o prefeito prometeu aqui para mim, olhando nos meus olhos na prestação de contas, que em alguns dias o simulador iria estar pronto, e quando vocês não conseguem, por incompetência, vocês chamam os servidores efetivos que estão fazendo prevaricação, e esses auditores, inclusive, me procuraram no gabinete depois para agradecer a fala. Eu ouvi, inclusive, o episódio do Pode Falar sobre esse assunto também. Então, assim, quanto a isso, não tenho. Agora, é claro que o meu perfil de oposição é diferente do Mauro. Eu vou mais para tentar construir consensos, tentar construir uma agenda que dê para aproveitar ali os encontros que a gente tem, enquanto o Mauro vai para uma oposição mais estridente, e nós dois batemos muita bola juntos, cada um com seu perfil diferente. Vereadora, quais são os detalhes que fizeram a senhora rever sua posição? Cileide, eu fiquei, assim, o ponto ambiental, ele me chamou bastante atenção. Eu acho muito relevante, eu estava ouvindo consegui ouvir um pouco da conversa com a Sabrina, mas tem um aspecto que eu acho que é central, que foi a modificação do artigo 213, que anula a exigência de zona de segurança de proteção em torno de aterros de resíduos. Isso é muito grave, de centro de zoonoses, de aterro e até mesmo da estação de tratamento de água, porque quando você modifica essas zonas de proteção, da barragem do João Leite, da ET, né, que é a estação de tratamento de esgoto, e de aterro sanitário, a gente abre um precedente muito ruim. Então, o texto que veio do Passo, ele coloca uma zona de proteção de 500 metros. E o texto que nós aprovamos, e eu me sinto muito constrangida por ter aprovado esse texto, é por isso também que eu estou mudando o meu voto, e eu só fui descobrir isso depois, ele passa de 500 para 100 metros a zona de segurança de proteção em torno da barragem do João Leite, das captações públicas de água, da ET e de aterros sanitários. Esse, para mim, sabe quando, uma brincadeira que eu até fiz na minha reunião remota com a professora Maria Esther, sabe quando você está ali meio nebuloso e surge aquele momento eureka, que aí você bate o olho e realmente vira a chavinha? Foi o que aconteceu comigo, pessoalmente, quando eu descobri isso. Um outro ponto que eu também acho complicado é em relação às áreas públicas. Como você sabe, a gente tem hoje na legislação a doação de 5% da área de qualquer loteamento para o serviço público. Então, para virar praça, para virar creche, para virar posto de saúde. Hoje, e isso foi mais difícil de identificar, porque a princípio está mantido 5%, depois, quando a gente vai aprofundar o olhar, você descobre que você pode mudar os 5% de lugar mediante pagamento. Então, o dono do loteamento não precisa necessariamente tirar 5% daquele loteamento. Ele pode escolher outro lugar da cidade para fazer essa compensação. Até aí, talvez tenha algum argumento que sustente, como, por exemplo, o fato de que hoje a prefeitura, e eu tive que ir em outro mapa para descobrir isso, a prefeitura tem área pública dentro do Alphaville. A prefeitura tem a área pública dentro dos jardins, e não tem como usar. Você vai construir uma creche lá dentro, uma praça pública com equipamento, com dinheiro público dentro desses lugares, não tem como. Mas essas áreas públicas dentro desses espaços, elas são minoritárias. O que acontece hoje, em termos de critério, é que isso vai ser o valor proporcional, porque diz o texto que no mesmo valor do loteamento, você tem que achar. Primeiro que você não sabe para quais áreas da cidade, porque não tem esse critério, esses 5% de áreas públicas para construir esses equipamentos serão redirecionadas. Isso é um problema. Segundo, que o valor
diz que será definido, tem que ser compatível, mas será definido por um agente público a pedido do proprietário. Então, é totalmente vago, fica a critério de um servidor e não tem uma parametrização na lei. Como pessoa que usou esses equipamentos públicos a vida inteira, desde SUS até escola pública a vida inteira, esse ponto me chamou muita atenção, porque se você tira essa obrigatoriedade e se você não garante que elas ficarão dispostas territorialmente, de forma horizontal na cidade, a gente tem o risco de ter um loteamento, sei lá, no Jardim Goiás, que vai botar a área pública dele lá longe, ou um loteamento lá longe que vai botar para mais longe ainda. Não tem critério sobre quais lugares esses loteamentos, essas áreas públicas estarão. Esses dois pontos, Sileide, para começo de conversa, já foram bastante perturbadores. Aí tem outros que, se você tiver tempo, eu posso falar sobre eles também. Eu acho que não temos, né, Rubens? Não, infelizmente não, Sileide. Foi para começo de conversa, mas já é o fim de conversa. Ava, obrigado pelo contato com a gente falou sobre vários assuntos e eu sei que falta detalhe, a gente vai falar mais sobre eles ao longo desse tempo que agora a gente tem, porque a votação final vem em fevereiro. Então a gente tem tempo em dias aí para a gente voltar a conversar com você e vamos fazer isso. Estamos aqui com a nossa Fernanda Santos, né, repórter da Sagres, que está acompanhando de perto a questão do plano diretor, então a gente vai, sem dúvida, detalhar pontos aí dessa matéria. Obrigado pelo contato hoje aqui ao vivo, mas até um próximo encontro que vai ser em breve, para a gente falar mais sobre o assunto. Bom dia para você, Ava, uma boa semana e bom trabalho aí. Obrigada, só frisando que é a primeira vez que eu falo sobre esse aspecto da redução das áreas de proteção de 500 para 100. Estarei agora às 9h30 com a professora Maria Esther na sala de reuniões da presidência da Câmara, em reunião aberta. Então, caso os ouvintes da Sagres se interessem, é a primeira reunião do grupo de trabalho que a gente lançou, aberta às 9h30 na sala de reuniões da presidência da Câmara, onde esse ponto especificamente de áreas de proteção será a pauta do dia. Então, espero vocês lá. Tchau, tchau. A sugestão aí para a vereadora, se a senhora permite, que transmita aí nas redes, né? No YouTube, onde der para transmitir, divulgue o link e tal, para que mais pessoas possam participar. Afinal de contas, a gente está numa pandemia, o número de casos está aumentando, muita gente não vai ter a disponibilidade de se deslocar até lá. Então, não sei se vai ter já transmissão, vereadora, mas fica a sugestão, até porque a votação na comissão mista foi só para quem estava lá, né? Foi só presencial, não foi híbrida, não teve transmissão em redes sociais. Não sei se a senhora já tem alguma coisa planejada, mas fica a sugestão. Só dando essa devolutiva, hoje não teremos transmissão, porque na sala de reuniões da presidência, que inclusive é onde foi a reunião da mista, não tem equipamento para isso. Mas as próximas nós faremos na sala da CCJ e transmitiremos pelo YouTube. Ok. Obrigado, vereadora, pela entrevista. Destaques à íntegra aqui da conversa com a vereadora Ava Santiago, do PSDB. Você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.